Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia não nos permite tomar atalhos. O Evangelho é uma proposta exigente. Quem pensa que o cristianismo é uma religião de acomodação e de prosperidade tranquila, acho que se engana um pouco. Porque o cristianismo é, sobretudo, uma proposta de crescimento e de aperfeiçoamento pessoal que nos exige necessariamente a busca cotidiana da virtude, da correção, do bem, da mudança social e da mudança pessoal e do serviço aos outros. E é interessante pensar que isso não é negociável. Muitas pessoas procuram a religião e às vezes procuram inclusive o cristianismo com um pensamento errado a respeito de Deus. Tem gente que gostaria que Deus fosse um gênio da lâmpada, né? Que a gente esfrega lá, ele sai para atender os nossos desejos e para resolver os nossos problemas, né? Deus não é um gênio da lâmpada, né? Deus é Deus. E Deus não está a serviço dos nossos desejos. Nós é que devemos colocar a nossa vida a serviço de Deus. E aí é onde muitas vezes as pessoas chegam a um conceito um tanto quanto primário de religião. E estabelecem uma relação com Deus baseada exclusivamente na necessidade. Ora, se nós olharmos as religiões naturais e o modo como elas lidavam na sua relação com a divindade, nós vamos ver que era assim mesmo. A mitologia fazia toda uma leitura das divindades a partir das manifestações da natureza, a partir daqueles grandes acontecimentos que eles não conseguiam explicar, e colocavam tudo isso na conta dos deuses, né? Os raios e os trovões eram coisa de Zeus, o mar bravio era uma coisa de Poseidon, e assim por diante, até os nossos sentimentos e as nossas emoções eram coisas dos deuses, né? Quer dizer, que diga Afrodite, que diga o Cupido, né? Que diga até lá o Dionísio, que eu esqueci o nome dele no grego, né? Que é o deus do vinho também. Enfim, e aí se dava às divindades tudo aquilo que, em certo sentido, era movimento da nossa natureza. Havia, inclusive, nos deuses, os sentimentos humanos, né? E os desejos humanos. É assim que Zeus, né, se reveste da imagem de um touro e rapta a Europa, né? E vai fazendo lá os seus filhos semideuses num relacionamento infiel com a deusa Hera, e assim por diante. E os homens conseguiam justificar, às vezes, até as suas próprias mazelas, colocando essas mazelas nos sentimentos dos deuses. O cristianismo é uma estrada diferente, porque o cristianismo é uma proposta de perfeição. Jesus diz aos seus discípulos: sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Vai dizer: amai-vos uns aos outros? E a medida do amor é exatamente a minha medida, que é a medida da oferta na vida na cruz. E hoje, muito tranquilamente, mesmo depois de Pedro dizer: olha, o Senhor é o Messias, não é um profeta, não é um outro que voltou, não é Elias, não é João Batista, é o Messias. Mesmo depois de Pedro ter professado a fé, Jesus vai dizer: eu vou ser rejeitado. Porque a religião cristã, ela não é uma religião que se acomoda àquilo que são os nossos quereres. E vejam, os chefes da lei, né, os mestres da lei, os chefes do povo, os cultos e os entendidos e aqueles que são os doutos em Israel vão rejeitar a doutrina cristã, vão rejeitar a Jesus Cristo. Porque a proposta do Evangelho não é uma proposta que, sob muitos aspectos, convém, inclusive, às estruturas estabelecidas naquele tempo de religião. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado
para não passarmos pela situação que Pedro passou. Quando Jesus começa a falar das dificuldades, quando Jesus começa a falar da cruz, quando Jesus começa a dizer, olha, né, o caminho do Evangelho, né, produz tribulações, Pedro chama Jesus no canto e diz, olha, essa propaganda não é boa. Não fala essas coisas, Senhor. Não fala essas coisas. A gente não gosta de ouvir de sofrimento. A gente não gosta. E nem tem que procurar o sofrimento. A religião cristã não é uma religião masoquista que gosta de sofrer. Mas é uma coisa interessante como o Evangelho pode ser vivido em qualquer circunstância, inclusive o sofrimento. Hoje nós estamos celebrando 20 anos, né, do 11 de setembro, né, e a gente vai vendo que essa questão, existem sofrimentos que nós mesmos produzimos, né, porque não é um desastre natural, alguém joga um avião lá num lugar e morrem aí 3.000 pessoas. Não sei se essa pandemia também, o sofrimento todo que nós estamos passando é simplesmente motivo do vírus, ou se é também sobre muitos aspectos relacionado com as politicagens e com as ganâncias humanas. Deus o dirá, né, lá na frente. Mas quando nós olhamos todas essas dificuldades que nós passamos, nós podemos olhar para a experiência cristã e dizer, a experiência cristã produz, né, de fato, um ser humano que se coloca diante de qualquer circunstância, entendendo que é possível vivê-la na caridade, que é possível vivê-la em Deus. São Tiago é cristalino hoje na segunda leitura. E dizer, nós temos, na condição cristã, de nos preocuparmos com os nossos irmãos. Não tem como fugir disso. Então, se você vive bem, está tranquilo e tal, e na sua comunidade tem alguém que passa fome, você não pode bater nas costas dele e dizer, vai lá tranquilo, né? Amanhã a gente se vê, né? Sem assisti-lo naquilo que é a sua necessidade. Uma coisa muito importante, que São Tiago fala aqui, que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 também era dito, e é importante que a gente entenda esse dizer, é forte o que está dito lá, né? Nos Atos dos Apóstolos dizia, não havia necessitados entre eles. E isso por quê? Porque havia um interesse fraternal. A vida cristã é vivida numa experiência de caridade onde existe um interesse fraternal. E esse interesse fraternal implica, sobretudo, numa solicitude para com os outros. E essa solicitude para com os outros é própria, né, da vida do cristão, é própria do interesse da caridade. Por isso não podemos despedir o nosso irmão passando necessidade. Claro que talvez na comunidade do Lago Sul, a gente não vai olhar nenhum irmão do lado nosso necessitado necessariamente, né? Talvez um ou outro aí nos nossos sinais de trânsito, né? Mas ainda assim, nós precisamos pensar na nossa solicitude para com as nossas comunidades mais pobres. Eu digo porque às vezes a gente é educado até pelo exemplo dos outros. Falei, como é que vocês fazem isso, né? E ele falou com muita tranquilidade, disse, não, a gente tem uma organização nossa que investe na questão da missão, de modo que todo mundo ajuda a construir lá onde não tem. A Igreja Católica tem a premissa da sustentação e cada comunidade procura se sustentar e construir com o que tem. Claro, né? A comunidade deve viver com aquilo que pode viver. Mas como seria bom se as comunidades que têm mais se dedicassem também a ajudar e a construir o espaço das comunidades que têm menos. É aquela coisa, às vezes a gente está dentro de uma casa bonita, né, enquanto o nosso irmão não tem teto. Né? Eu vejo lá a situação, nós estamos preparando a pastoral de férias dos meninos lá no Sol Nascente, lá na favelona, lá na Ceilândia. E o Dom Paulo disse para os meninos, disse para nós, os reitores do seminário, disse, não, nós não vamos
lá onde está a comunidade. Nós vamos lá onde a gente ainda não chegou. Então nós vamos para dentro do dentro lá da favela, né? E onde a igreja ainda não alcançou. Estabelecer alicerces lá também de vida, comunidade cristã e de assistência. E em certo sentido a gente precisa sair, né? Às vezes dessa nossa situação que é tranquila, graças a Deus, ninguém está pedindo para a gente viver na intranquilidade, mas nós precisamos nos inquietar também com aquelas comunidades que têm menos, né? Graças a Deus aqui, sempre que nós apelamos a vocês reagiram até muito positivamente, né? A irmã estava me pedindo até para agradecer, porque nós fizemos aquela coleta no mês de julho das roupas e das coisas, e realmente elas chegaram para muitas pessoas, né? Nós levamos as Cangus, acho que foram 7 ou 8 viagens lá para a Estrutural, né? Com o que foi deixado aqui da parte de vocês, e isso também ajuda e foi para quem de fato precisa. Isso aí, para mim, é ponto passivo, né? Mas nós precisamos, eu acho, e nós podemos intensificar ainda mais, né, esse nosso movimento de caridade, esse nosso movimento de fraternidade. E isso implica um pouco de empatia, né? Um pouco de ser capaz de sofrer com o outro, né? De entrar naquilo que é a situação da necessidade do outro e interferir de maneira positiva, de maneira direta, para que a experiência de lá também seja sanada, né? Eu digo porque, às vezes, nos associamos, eu tenho algumas experiências muito positivas nesse sentido, em que nós pensamos nisso. Uma intervenção nossa, às vezes, na vida de uma pessoa, mas não uma intervenção qualquer, mas uma intervenção estrutural, que muda ali um pouquinho a condição da pessoa, que dá, né, perspectiva para que ela possa pensar além da sobrevivência, né? Além do subsistir, que ela possa existir um pouco mais, que ela possa protagonizar um pouco mais, às vezes é o elemento diferencial da vida, que o outro, de fato, né, precisa para poder progredir, para poder prosperar. Então, nós precisamos ver, na experiência de Jesus hoje, que fala do sofrimento, na experiência do profeta Isaías, que diz do servo sofredor, que diante do sofrimento endurece a face e vai, né, assumindo aquilo que eram as dores e as angústias da sua sociedade ou da profecia, que implicava justamente abarcar e acolher o outro. Olhando hoje São Tiago dizendo, não podemos deixar aqueles que têm menos desamparados, né, se estamos bem, se estamos tranquilos, nós precisamos nos sentir incomodados. E é muito interessante como Pedro chama Jesus à parte e diz, não fala disso, talvez seja melhor os milagres, né? As grandes ações, as curas imediatas, instantâneas, e Pedro está falando, não fala do sofrimento. E Jesus repreende na frente dos outros, olha, né? Vai para longe de mim, Satanás, né? Ou seja, não me tenta nisso, para eu dizer simplesmente o que as pessoas querem ouvir, não me tenta no sentido de simplesmente agradar aquilo que é a conveniência dos outros, né? E ele é muito claro, né? Você pensa como os homens e não pensa como Deus. É interessante, e Marcos frisa isso, Jesus fala do sofrimento com os discípulos abertamente. Abertamente. Ele abre o jogo. Eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado. Isso aqui é difícil, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com essa proposta. O Evangelho é uma proposta em que nós somos chamados a nos desinstalarmos por amor. O Evangelho é uma proposta para nós, de fato, sermos sal da terra. Ou seja, que a nossa atitude, que a nossa vida, que a nossa maneira de proceder faça diferença na vida de alguém. Se o cristão não faz a diferença no mundo, será que é de fato cristão? Porque o Evangelho coloca isso, Jesus Cristo, né? Faz a diferença na comunidade onde está, faz a diferença na sociedade onde está, faz a diferença na história da humanidade. E nos convida a fazer diferença também.
Quer dizer, nós precisamos ser diferentes. Né? E aí onde que está a diferença do sal e da terra. Se o sal não salga, é terra para ser pisada. Se a luz, né, for colocada dentro da caixa, até apaga, porque não tem oxigênio para manter. Né? A luz a gente coloca em cima. Né? O sal a gente usa para salgar, para conservar as coisas, para manter as coisas. Né? E assim o cristão precisa fazer a diferença no lugar onde ele está. E a motivação primeira do cristão é a caridade. A motivação primeira do cristão é a caridade. Volto a dizer, tem um salmo que a gente costuma rezar, e o refrão é: eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Né? Fazer com prazer. Significa querer fazer isso. Né? Quer dizer, e assim vamos caminhando, né? Caminhando na experiência da vida de fé. O que move os cristãos e que move o Evangelho é exatamente a prática do bem por amor a Deus. Então sejamos, né, sobretudo, queridos irmãos e irmãs, praticantes do bem. Façam a diferença em algum lugar, nem que seja na casa de vocês, façam a diferença. Intervenham aí nas circunstâncias da vida, de modo a fazer ver esse Evangelho, né, que atua na solidariedade e na generosidade com o amor. Não desistam dos outros e nem sejam indiferentes aos sofrimentos, para que, de fato, né, a gente possa, na experiência da nossa vida, prosperar. Não faço votos hoje, né, que diante dessa liturgia da palavra, nós possamos experimentar, de fato, né, dessa experiência do Evangelho, de modo a nos tornarmos esse bom odor de Cristo, né, que se difunde na medida em que o bem também se propaga. Só para lembrar, dia 11 de setembro do 2001, né, que foi quando foi o atentado lá, eu estava visitando a Basílica de São Paulo fora dos muros, tinha acabado de chegar em Roma a primeira vez, tinha feito o curso de italiano, e me lembro que o pessoal mandou a gente voltar para o ônibus, né? Volta rápido, o que estava acontecendo, ninguém sabia o que era. E, curiosamente, a primeira audiência, primeira vez que eu vi o Papa João Paulo II, pessoalmente, a primeira audiência que eu fui, foi a do dia 12 de setembro. Eu me lembro que era uma terça-feira, o dia 11, e a primeira audiência que eu fui com o Papa João Paulo II foi a do dia 12. Ninguém sabia ainda, né, o que tinha acontecido, ninguém sabia se já tinha acabado. E foi a primeira e a única vez que eu vi, na Praça de São Pedro, o Papa entrou para a audiência, mas antes dele entrar, o Papa pediu: vocês fiquem num profundo silêncio. Né? Profundo silêncio. E foi a única vez que eu vi, de todos os anos e vezes que eu passei na Praça de São Pedro, que ela estava silenciada, né, na entrada do Papa. O Papa entrou em silêncio, fez a oração e fez o discurso justamente nesse sentido, né, que nós não podíamos, né, ceder ao medo, não podíamos ceder ao terror, né, não podíamos ceder à violência. Né? E ele dizia: não existe paz, né, sem o estabelecimento da justiça, né, e não existe justiça sem o estabelecimento da misericórdia. E era um chamado exatamente para olharmos para todo esse contexto do mundo e entender que o amor precisa vencer, né, a violência. E essa é a grande convicção nossa. Né? O amor precisa vencer a violência. Mesmo que isso signifique muitas vezes sofrer a violência. E é disso que Jesus fala no Evangelho de hoje, né? Da rejeição, né? Da incompreensão, da morte que se torna também fecunda e sinal de redenção para o mundo. Então, que nós possamos superar, né, na experiência da nossa vida, as violências todas que existem, através, né, da prática generosa e concreta do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,